Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão, foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas, e que já estão surgindo. Acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo, eu o criei para mim e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu perdi tudo. Considero tudo como lixo, para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele, não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio, que, do alto, Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, deixe-me começar com uma imagem que talvez você conheça bem. Imagine alguém preso em um quarto escuro, tateando às cegas, tropeçando em tudo, sentindo-se sozinho, sujo, condenado. Agora, imagine que, de repente, uma luz suave começa a entrar por uma fresta da porta. Essa luz é o olhar de Jesus. Um olhar que não condena, mas que levanta. Um olhar que não ignora o pecado, mas que aponta para algo maior. Uma nova chance, um novo caminho, uma nova vida. É exatamente sobre isso que o Senhor quer falar conosco hoje. O poder da misericórdia, da renovação e da esperança. E Ele nos fala com força por meio das 3 leituras deste domingo,
que são como 3 vozes do céu dizendo: você não está preso ao que foi. Eu faço novas todas as coisas. Comecemos pelo profeta Isaías. Ele nos apresenta um Deus que age com poder, que abriu caminho no mar, fez um povo atravessar o impossível. Mas, curiosamente, ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, não olheis para os fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas. Espera aí. O próprio Deus, que tantas vezes pede ao povo para lembrar de suas maravilhas, agora diz: não olhem para trás? Sim, irmãos. Porque há momentos em que a lembrança do passado se torna uma prisão. Às vezes, ficamos tão agarrados ao que foi, às dores, aos fracassos, aos erros, que deixamos de ver o que Deus está fazendo agora. E Ele está dizendo hoje: eis que faço novas todas as coisas. Já estão brotando. Não percebeis? Quantos de nós carregamos um fardo do que poderíamos ter sido, do que deveríamos ter feito, do que gostaríamos de apagar? Mas Deus não é Deus de passado. Ele é Deus de novos começos. Ele é o Deus que faz brotar flores no deserto, que cria rios onde só havia poeira. E é aqui que a carta de São Paulo aos Filipenses entra como uma segunda batida desse coração divino. Paulo escreve algo profundamente tocante. Considero tudo como perda diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Tudo. Ele, que tinha fama, formação, poder, posição, considera tudo lixo diante do amor de Cristo. Paulo, o perseguidor que virou apóstolo, sabe bem o que significa ser transformado. Ele não fica remoendo o que foi, nem se vangloria do que conquistou. Ele diz: esquecendo o que ficou para trás, lanço-me para o que está à frente. Corro em direção à meta. Esse é o chamado de hoje. Parar de correr em círculos ao redor do que nos prende e começar a correr em direção ao que nos liberta. Paulo nos convida a uma vida de movimento, de avanço, de propósito. Mas esse avanço não é em busca de status, nem de perfeição. É em busca de Cristo. Ele é a meta. Ele é o prêmio. Ele é o caminho e o destino. E então, como a joia mais brilhante dessa coroa de leituras, temos o Evangelho de João. E que cena poderosa! Uma mulher apanhada em adultério, arrastada, humilhada, exposta. Ela está ali, de pé ou talvez caída, diante da multidão e diante de Jesus. Ela não diz uma palavra, mas seus olhos, talvez marejados, dizem tudo. Ela sabe que pecou. E também sabe que não tem defesa. Os fariseus não estão realmente buscando justiça. Eles querem testar Jesus. Querem uma armadilha. Se ele a condena, perde a fama de misericordioso. Se a perdoa, desrespeita a lei. O que Jesus faz? Ele se abaixa. Escreve no chão. Ah, irmãos! Quantas vezes Deus também se abaixa ao nosso lado? Ele desce até a nossa miséria, até a poeira onde estamos caídos. E ali, no chão da vergonha humana, ele escreve com os dedos a justiça divina. Depois, ele se levanta e diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E um a um, os acusadores vão embora. Porque todos nós, temos pedras nas mãos e pecados no coração. Jesus olha para a mulher. Ela agora está sozinha diante dele. E ele pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. E ele diz: nem eu te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Não é uma aprovação do pecado. É uma revolução da misericórdia. Jesus mostra que a justiça de Deus não é cega como a dos homens. Ela enxerga o coração. E mais do que punir, ela quer restaurar. Jesus não nega o pecado, mas oferece a chance de recomeçar. E é esse o milagre de hoje. Deus ainda está escrevendo novas histórias na areia da nossa vida. Quantas vezes você se sentiu como essa mulher? Culpado, envergonhado, com medo de ser condenado? Talvez você esteja nesse lugar agora, carregando culpas do passado, feridas escondidas,
erros que você mal ousa confessar. Mas escute, Deus te vê, e Ele não te condena. Ele te convida a levantar-se, a recomeçar, a viver em novidade de vida. Essa mulher saiu dali transformada. Ela entrou arrastada, sem nome, rotulada como adúltera. Saiu com dignidade restaurada, com um vai cheio de promessa, um novo caminho, uma nova chance. E você está disposto a largar as pedras que carrega, contra os outros, contra si mesmo? Está disposto a ouvir de novo essa voz mansa que diz: nem eu te condeno? Está pronto para deixar o passado e correr em direção ao prêmio? Como Paulo, está atento ao que Deus está fazendo agora? Como Isaías proclama: o tempo da graça é hoje. A luz entrou no quarto escuro. O olhar de Jesus está sobre você. Não como um juiz severo, mas como um amigo fiel. Ele não quer apenas que você se arrependa. Ele quer que você se levante. Irmãos e irmãs, nossa fé não é sobre carregar pesos. É sobre largar as pedras e abraçar a cruz. Porque ela, sim, liberta. Hoje, a palavra nos dá 3 convites. Solte o passado, como Isaías nos convida. Corra para frente, como Paulo nos desafia. Levante-se com dignidade, como Jesus oferece à mulher. Senhor Jesus, Tu que nos olhas com ternura mesmo quando caímos, ajuda-nos a levantar. Dá-nos a coragem de deixar para trás o que nos prende. Ensina-nos a caminhar contigo. Que possamos ouvir sempre a Tua voz, que não condena, mas transforma. Faz em nós coisas novas, Senhor, e que possamos, com o coração renovado, ser testemunhas do Teu amor no mundo. Amém. Meus irmãos, que essa palavra não fique apenas em nossos ouvidos, mas que desça ao coração. Que ela nos mova a perdoar, a recomeçar, a amar mais. Lembre-se, Deus não desiste de você. E Ele está, agora mesmo, abrindo caminhos no deserto da sua alma. Porque Ele é Deus que faz novas todas as coisas. Sempre. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.